Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a professora Tânia, né? A professora Tânia vai ser uma eterna professora aqui da economia de Pernambuco e do Brasil. Para quem acompanha, para quem é economista, é uma verdadeira referência, né? A gente começa... Só um segundo aqui. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de ouvi-la, eu estou lá, seja nos eventos do Conselho de Economia, né? Ou em outros. A gente também terminou que o destino nos uniu em outro projeto, né, professora? E estamos tocando lá também, é bem interessante, voltado para empresas, né? Eu vou dar uma lida rapidinho, professora, porque para algumas pessoas conhecerem um pouco da trajetória da senhora, né? Que eu já conheço, mas algumas pessoas ainda podem não saber. Mas a professora Tânia, ela é economista pela Unicap, socióloga pela Fafir e foi mestre doutora lá na Universidade de Paris 1, em Sorbonne. Já passou pela Sudene, Fundagem, foi secretária de Planejamento da Fazenda do Estado de Pernambuco. Foi no governo de Arraes, não foi, professora? Foi no segundo. No segundo, né? Também foi secretária de Planejamento do município de Recife. O negócio é bem amplo, né? Eu peguei um mini currículo e é bem grande e é bem extenso. Mas as áreas que a professora atua atualmente é na área de planejamento regional e local, conjuntura econômica, trabalha junto com o meu querido ex-professor também, Valdeci Monteiro, na parte de planejamento estratégico, cenários socioeconômicos e finanças e políticas públicas. Tá? Professora, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A nossa ideia foi... nós temos alguns clientes empresários também, né? Não só investidores como empresários. E o que a gente viu com essa coisa do Covid foi um turbilhão de notícias, às vezes coisas meio dispersas, muita confusão, e as pessoas ainda estão meio perdidas um pouco nesse cenário. E aí eu acho que a gente tem essa função de fazer isso, né? A gente puxar pelos dados e tentar trazer o que é a realidade de fato, né? Eu mesmo aprendi muito com a professora Ana Cristina, que ela dizia, dados são dados, a gente não briga com dados, né? Então, com os dados a gente pode até questionar como é que se chega no número da inflação, alguma coisa desse tipo, mas os dados estão aí disponíveis para todo mundo, quem quiser consultar. Tá? A Veneza Investimentos, como eu estava dizendo a senhora, ela tem esse viés, né, da parte de investimentos, mas a gente também atua com a parte corporate de empresas. Então, a XP Investimentos ela está começando agora com uma linha diferenciada também na parte de crédito para empresas, né? Então, de suma importância a gente trazer esse debate, e porque a gente sabe que o governo tentou fazer alguns planos aí para tentar socorrer as empresas, né? Alguns foram razoáveis, outros não foram tão eficientes, e isso a gente vai debater aqui. Mas é isso, tá? Para trazer alguns números, eu peguei aqui, professora, o IPCA, por exemplo, de junho, a gente fechou aí em 0,26, o acumulado está em 2,13. Recife foi uma das capitais, né, que tiveram as maiores altas do IPCA, inclusive, agora no mês de junho. Mas algo que preocupa, que é o que a gente também estava conversando, que vai ser mais ou menos o nosso bate-papo aqui, né, é a gente trazer um pouco do pré, do durante e como é que vai ser na frente, né? Então, os dados de projeção de dívida pública é algo que vai ficar aí por um bom período, né? O impacto realmente espero que seja muito grande. A dívida pública deve alcançar aí perto de 100% do PIB, né? O rombo fiscal, pelo menos o governo já estima
em torno de 828 bilhões nas contas públicas. O desemprego subiu, isso sem levar em consideração com os desalentados, né? Que é o pessoal que tentou buscar oportunidade no meio desse turbilhão e também não conseguiu. Então, se a gente for juntar essas duas frentes, é realmente assim, muito preocupante. E, além disso, a gente viu um número enorme de empresas fechando as portas nessa pandemia. Então, recentemente eu vi uma entrevista aqui da Le País, né? Que eles trouxeram os dados de que o IBGE, né, na verdade, mais de 700 mil empresas fecharam as portas. Então, assim, é algo que assusta, mas eu queria também trazer não só a parte dessa coisa ruim, porque também empresas conseguiram enxergar oportunidades, né? Então, a gente não tem só a parte ruim da história. Basicamente, assim, a princípio, professora, é isso, só para a gente começar um debate, né? Porque a gente realmente tem muita coisa e a gente vai ter em torno aí de 40 minutos. E eu acho que legal, como a senhora mesmo sugeriu, a gente já no final abrir para perguntas, né? Porque eu acho que vão ser muitas, mas a gente tenta separar algumas. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Eu queria dar meu boa tarde, ainda é boa tarde, né? A todos e a todas. Agradecer a André o convite e ao pessoal também da Veneza Investimento, a possibilidade de conversar um pouco com vocês sobre esse momento que a gente está vivendo com um foco na economia. Então, eu vou dividir minha primeira fala, primeiro fazendo algumas colocações iniciais, depois eu vou olhar o Brasil às vésperas da pandemia, e eu vou dizer que era um momento de crise e mudanças, e aí eu vou tentar ver de onde é que a gente estava vindo, como é que a pandemia nos surpreende. Depois, o Brasil no auge da pandemia, que eu acho que a gente ainda está, infelizmente, portanto, como estamos. E depois, o pós-pandemia, quer dizer, a trajetória de futuro provável e os nossos desafios, né? Então, esse é meu roteiro. Aí eu vou começar pelas colocações iniciais. Primeiro, o tipo de vírus, que tem uma alta taxa de disseminação, embora tenha uma relativamente baixa taxa de mortalidade comparada com outros. A recomendação do isolamento social para resolver a situação enquanto não tem remédio nem vacina, e o fato de que o isolamento social provoca uma crise econômica, que surpreende a nós economistas, porque a gente está acostumado a lidar com crises endógenas, com crises que derivam da dinâmica econômica e, às vezes, das barberagens que a gente mesmo faz. E a gente mal saiu de uma, né, professora? Pois é. A gente mal conseguiu sair de uma e já engatou em outra. Só que essa tem essa característica, ela é exógena, ela vem de fora, porque ela é imposta pela pandemia. Então, não é o mesmo diagnóstico, nem são os mesmos remédios, tá certo? Nem as mesmas restrições, como a gente viu. E que ela requer uma dupla ação, na verdade. Ela requer um olhar para a saúde, para salvar a vida das pessoas, e um olhar para a economia. E aí, desse ponto de vista, o Brasil já começou errando quando quis colocar uma pergunta que não procede. Nem é primeiro uma, nem primeiro a outra, são as duas ao mesmo tempo. Mas ainda bem que a gente compreendeu isso e consertou a tempo, tá certo? De onde é que a gente estava vindo? Eu acho que a pandemia é a mesma, o vírus é o mesmo, mas surpreende em realidades diferentes. Então, a trajetória não é a mesma nos diversos países. E, portanto, temos que olhar para nós mesmos para ver de onde é que a gente estava vindo. Primeiro, a gente estava vindo de uma fase ruim.
A gente teve uma recessão forte em 2015, 2016 e teve uma recuperação muito frágil 17, 18, 19. 1% ao ano com um país como o Brasil não é o que a gente precisa. Portanto, a gente surpreende famílias e empresas fragilizadas. Então, não foram todos os países que estavam nessa situação. Com alto desemprego, com precarização crescente no mercado de trabalho, com famílias endividadas, tá certo? Com empresas endividadas e com governos em crise fiscal, variando o grau da crise, mas governos em crise fiscal, inclusive o governo central. O governo central, ele é surpreendido com a agenda liberal. E aí o primeiro susto é no próprio ministro da Economia, né? Ele entra pensando que ia atuar num cenário e está tendo que atuar em outro cenário, tá certo? Ele vinha numa ideia de aprofundar o ajuste fiscal para equilibrar as finanças públicas e teve que abrir o caixa para gastar e vai deixar o que você já disse, né? Um déficit fiscal muito maior do que ele pensava administrar nesse ano e nos próximos anos, tá certo? Inclusive, eles vinham cortando o gasto na saúde. Desde da PEC do gasto, a gente vinha cortando o gasto na saúde, o que cortou um dos diferenciais que o Brasil podia ter. Quem saiu melhor nessa crise eram sociedades mais homogêneas, sociedades onde os governos agiram bem e sociedades que tinham estruturas públicas de saúde. Os Estados Unidos não têm estrutura pública de saúde, e, apesar de ser a economia mais rica do mundo, está sofrendo muito. O Brasil tinha essa vantagem, a gente tinha, bem ou mal, um sistema público de saúde, só que ele vinha sendo fragilizado por conta da crise fiscal e das medidas de política pública que vinha sendo tomada. Então, esse era a nossa trajetória antes da pandemia. E aí, quando a pandemia chega, a dinâmica da contaminação, ela dialoga com um país continental e muito heterogêneo. Então, a pandemia ela entra de avião no litoral, pelas principais metrópoles do país, inclusive algumas do Nordeste, inclusive a nossa, tá certo? Então, a gente está na primeira lista do vírus, tá certo? E aí é o litoral urbanizado que recebe o vírus. Portanto, gente junto é tudo que ele quer, tá certo? Então, e o Brasil começa por São Paulo aparecendo como o lugar mais importante da chegada do vírus, e no Nordeste, em Recife, Fortaleza e São Luís, e no Norte, Manaus, tá certo? A partir daí, ele começa a perseguir a rota dos fluxos de mercadoria e dos fluxos de gente. Então, o vírus vai atrás das pessoas e aí as pessoas vão aonde também a economia se realiza, e quem liga isso é o nosso sistema de transporte. Então, a explicação geográfica da expansão do vírus dialoga com a economia por isso, tá certo? E a gente viu até essa interiorização do vírus, né? Isso. Porque está batendo muito forte em algumas cidades, por exemplo, do Agreste, e é exatamente isso que a senhora pontuou. Né? Em Pernambuco, ele pega 232, né? Exatamente. Bom, a estratégia de enfrentamento nossa, ela tem um problema principal, que é a ausência de coordenação estratégica. E aí eu acredito essa dificuldade ao presidente da República. Infelizmente, a pandemia surpreende o Brasil com um presidente que a minha leitura é assim, ele não tem a postura que os presidentes em geral têm. Fui eleito, agora não quero saber quem votou em mim e quem não votou, vou governar para todos. Ele tem essa dificuldade, ele tem uma tendência muito forte a governar para quem votou nele. E até está conseguindo manter
o eleitorado deles. Só que numa situação dessa, mais do que nunca é preciso alguém que queira governar para todos e que, portanto, monte uma coordenação estratégica nacional. O exemplo que eu dou, a comparação que eu faço é com o nosso colonizador, Portugal. Nós temos um sócio hoje que mora em Portugal. Ele ouviu um discurso do líder da oposição portuguesa dizendo o seguinte: agora o nosso inimigo é o vírus, depois a gente volta para a oposição. Então, e ajudou Portugal, um dos países que se saiu melhor, exatamente porque conseguiu montar uma coordenação estratégica que nos faltou. Quem começou a atuar foram os governadores. Então, a gente teve coordenação a nível de estados, que são diferentes, precisava ter também esse nível de coordenação, mas faltou o mais amplo, tá certo? E no Nordeste, a gente teve a coordenação do Consórcio Nordeste. Então, tem uma certa diferenciação aí para o Nordeste, porque os governadores já estavam articulados e tiveram a lucidez de criar um comitê científico. E eu acho que ele ajudou muito o Nordeste a enfrentar a pandemia. Porque, veja, era de se esperar que aqui o estrago fosse muito pior. Porque nós temos uma situação de pobreza herdada muito forte e as pessoas mais frágeis são as mais afetadas por essa pandemia. Mas eu acho problemas de saneamento básico, né? Que a gente sempre debatia isso, assim. O coronavírus, ele escancarou, né, a desigualdade que o Brasil possui, e principalmente como o Nordeste ainda tem esse atraso, né, em relação a outras regiões do país. Mas o comentário que eu estou fazendo é que, por isso, a gente devia ser campeão dos resultados Sim. E não vamos como ser. houve... Não vamos ser, porque a gente, bem ou mal, fez um certo nível de coordenação estratégica, convocamos a academia. Foi muito interessante a resposta que a comunidade científica deu, não é? Então, eu acho que isso no Nordeste e em Pernambuco fez a diferença, tá certo? Tivemos aquela dificuldade inicial que eu falei de começar a debater se era para defender a vida ou se era para defender a economia, tá certo? E tivemos uma tensão política, que agora arrefeceu, mas passamos o começo da pandemia com quase uma crise institucional. Teve momentos em que a crise política beirava a crise institucional. Então, o Brasil, na verdade, enfrentou crise sanitária, crise socioeconômica e crise política. Eram três ao mesmo tempo para a sociedade administrar, tá certo? E eu acho que por isso que a gente está tendo resultados ruins. Quando eu faço o balanço hoje, infelizmente o Brasil está do lado dos países que não tiveram bons resultados, e aí nós vamos ter um péssimo impacto no impacto principal da economia do vírus, que é o impacto na saúde e na vida das pessoas, e vamos ter um resultado na economia também muito ruim, tá certo? Então, nós não estamos bem, não nos saímos bem durante a pandemia, tá certo? Aí, alguns dados que você já falou, o IBCBR de março foi menos 1,8 e menos 14,6 em abril, e menos 14,2 em junho. Então, a atividade econômica, de fato, afundou. A gente nunca tinha vivido uma queda de 14% na atividade econômica, tá certo? E 6% no acumulado janeiro-junho. Na crise de 2015, é o dobro da crise de 2015 e 2016. Então, é quase o dobro. Então, esses meses não foram meses fáceis para a atividade econômica. Quem lidera a crise é comércio e serviço, mais do que a indústria e agricultura. Então, os serviços tiveram queda de 17% em abril, 19,5% em maio e 7,6% no acumulado. Então, uma queda maior do que a média da atividade econômica.
com o turismo caindo 66% em abril e maio, tá certo? Com a queda acumulada, tirando os mesezinhos bons e até o carnaval, de 30%. Então, foi que levou a maior pancada, foi os serviços de turismo. No varejo também a queda é muito forte, também 17% em abril. Agora, menos 7 em maio, deu uma melhorada em maio por causa do auxílio, tá certo? E o varejo restrito teve uma queda de 27%. Então, o pior mês foi abril, porque depois veio o auxílio do governo e deu uma melhoradinha no comércio, tá certo? Agora, o comércio e serviço representa 76% da atividade econômica do Brasil. Então, a pancada foi mais forte nos segmentos que tem 3 em cada 4 unidades do nosso PIB, tá certo? Como eu já disse, a agropecuária e a indústria sofreram menos, tá certo? A inflação, como você já falou, está baixa, já vinha baixa e continuou baixa, porque a demanda está reprimida. Para mim, essa é a principal causa, tá certo? Está abaixo do limite mínimo da meta do governo e o que não declinou foi preço de alimento e artigo de residência. Então, aquilo que pôde escapar na atividade econômica também deu uma escapadinha no preço. Nos outros não deu para mexer nos preços, tá certo? Mas em junho, como a coisa melhorou um pouquinho, crescem os preços de transporte, saúde e comunicação, que também são segmentos que precisam sobreviver no auge da crise. O câmbio tinha vindo de um movimento de desvalorização desde o final do ano, oscila na pandemia, mas fica aí em torno dos 5 alguma coisa, com o real tendo acumulado quase 30% de desvalorização nos últimos meses. E mesmo assim a inflação não reflete porque a queda da demanda fala mais alto, tá certo? A Selic também baixou, e aí a gente está num recorde histórico, com juro real negativo, que o Brasil nem sabia mais o que era isso, tá certo? Mas com juros altos na ponta. A Selic realmente está alta, mas esse outro traço brasileiro também se reafirma com juro alto na ponta. O maior impacto é social, porque ele pega o mercado de trabalho. Como você já falou, o desemprego já estava alto e ele sobe um pouco mais, vai para 12,9% em maio, quase 13%. Mas, como também você já disse, mais grave do que o desemprego é gente que nem consegue ser desempregado, porque não está procurando emprego. É gente que desiste de procurar emprego. Então, um dado muito importante é que caiu as pessoas que estavam na força de trabalho. A gente já tinha, né, Tânia, um número de desalentados grande. Muito grande. E com a pandemia, ele aumentou porque as pessoas não podiam nem sair de casa para procurar emprego, né? Então, é quando as pessoas desistem, né? Não pode olhar só para a taxa de desemprego, tem que olhar também para os desalentados, tá certo? Exatamente. E a queda do emprego se deu em todas as atividades em abril. No acumulado, só quem escapou foi a agricultura e o setor público, que não pode demitir, e a agricultura, porque foi menos atingida. E o Nordeste, como sempre, tem um impacto mais forte do lado social. Ele respondeu por 22% da queda do emprego brasileiro, e nós não somos 22% da economia brasileira, nós somos 14,5%. E perdemos 22% do emprego. Pernambuco também responde por 25% da queda do emprego do Nordeste, e nós somos 20% nas melhores simulações da economia do Nordeste. Então, também em Pernambuco, a questão social do mercado de trabalho é, de fato, a grande preocupação da crise. O rendimento do trabalho também teve queda, em torno de quase 3% em maio. Era um indicador que vinha se mantendo, mesmo na crise, porque a massa vinha crescendo, tá certo? Mas ela perde força e agora entrou no negativo. Em Pernambuco, então essa é a minha leitura de Brasil, alguns dados que eu acho mais relevantes. Alguns dados para Pernambuco. Primeiro, o IPCBR que eu usei para o Brasil, eu fui atrás para Pernambuco, e Pernambuco tem uma queda acumulada até maio de menos 2,6%,
que é inferior à queda do Brasil, que foi 6,1, como eu falei. Então, qual é a conclusão? Pernambuco já vinha melhor e continuou resistindo melhor à crise, tá certo? Então, depois a gente pode discutir por que é que vinha melhor e por que resistiu melhor, mas o dado mostra isso. Mas o nosso calcanhar de Aquiles se revelou. Teve uma forte queda no emprego formal em março e abril, menor um pouco em maio e em junho, mas, de fato, Pernambuco teve uma perda de 3.200 postos no acumulado dos meses de crise, que, como eu falei, já representa 26% do Nordeste, e Pernambuco é 18% do emprego formal do Nordeste. É 18% da massa de emprego formal e perdeu 20 e tantos por cento, 26%. E no Brasil ele é 3,4% do emprego e perdeu 5,7%. Então, no emprego, a gente foi pior do que no PIB. É isso que eu estou querendo dizer a vocês. Aqui também é comércio e serviço quem leva a pancada forte. No comércio, o líder é alojamento e alimentação, certo? Principalmente por causa do turismo, porque para a demanda interna, a turma foi para o e-commerce e conseguiu fazer uns deliveryzinhos aqui e acolá e conseguiu sobreviver melhor, tá certo? Apenas a administração pública resistiu, contratou em junho na área da saúde, tá certo? E a agricultura e a indústria e saúde contrataram no auge da pandemia em Pernambuco, atenuando um pouco a nossa situação. Mas houve uma degradação do mercado de trabalho, a precarização nossa, que já era grande, piorou e já responde por 48% da força de trabalho. Quase metade da força de trabalho de Pernambuco está com vínculo precário, que é o que os economistas chamam de precarização, certo? Então, não é uma situação fácil do lado do mercado de trabalho. Mas tem um dado interessante que saiu essa semana passada da Junta Comercial, dizendo que Pernambuco registra, em abril a junho, 17,5 mil novas inscrições e que 86% são MEIs. Então, teve uma ida para a formalização nesse segmento aí da população, não é? Contra 20 mil no mesmo período do ano passado, mas é relevante 17,5 no tamanho da crise que a gente estava vivendo, né? O varejo teve uma queda também, como os serviços em Pernambuco, pior do que a queda do Brasil. A queda acumulada até maio é 8%, no Brasil é 4%, então a gente teve o dobro da queda do Brasil. E no varejo ampliado, pior ainda, a gente teve uma queda de 12,5%, Brasil de 8,6%. Então as vendas de automóvel despencaram, certo? A venda de serviços em maio em Pernambuco caiu 11,4%, também maior do que a do Brasil, que foi 7,6%, mas melhor do que Bahia e do que Ceará. Então, se desgraça dos outros consolo é, a gente foi melhor do que as outras duas economias da região. E o turismo aqui teve uma queda muito semelhante à média nacional. A pancada foi grande nacionalmente, mas aqui também caiu no acumulado 32% e a média nacional 30%. Então, muito próximo no turismo do tamanho da queda nacional. Aí eu ia fazer 3 observações sobre Pernambuco e sobre esses números. Primeiro, a trajetória anterior conta, aquela história de que a gente vinha melhor do que o Brasil. Segundo, o peso do setor público aqui conta, principalmente na região metropolitana, que a gente tem uma tradição de ter trazido para cá parte do setor público federal, aí junta com o estadual e junta com o municipal, e o setor público nem demitiu, nem cortou salário. Então, o fato de ter um peso desse perfil aí, valeu. Para dar um dado, Pernambuco, a administração pública representa 25% do valor agregado em Pernambuco, 1/4 do valor agregado. A média nacional é 18%.
Então, isso ajudou a gente não sofrer tanto. E as medidas de apoio do governo federal também favoreceram o Nordeste e Pernambuco, principalmente o auxílio emergencial. Não é à toa que Recife está cheio de outdoor dos políticos tentando se aproveitar disso com o retrato do presidente, agradecendo a ele o auxílio emergencial. É que realmente aqui a massa de renda que entrou foi relevante, tá certo? Eu vou dar um dado. O Nordeste capturou 36% de toda a massa que foi distribuída no auxílio. E o Nordeste não é 36% da população, é 27%. Certo? Então, e ganhou 36% do total nacional. E em Pernambuco, esse montante de auxílio eu comparei com a massa de renda do trabalho aqui. E aqui representa 36,5% da massa de renda do trabalho normal. Então, é como se agregou mais de um terço da massa que estava caindo, tá certo? Então, foi realmente importante o auxílio emergencial. Tem estado do Nordeste que é muito mais. No Maranhão é 50 e tantos por cento. Em Alagoas também. Então, mas Pernambuco é muito representativo. E aí eu já passo para o outro ponto, o pós-pandemia. Tá certo? Aí eu vou dividir minha fala em 2 momentos. Estão faltando quantos minutos? Faltam mais 20 minutinhos e aí a gente pode abrir para as perguntas. Então eu vou correr, que eu gosto mais das perguntas do que... Mas, veja, para onde a gente está indo? Vamos olhar no curto prazo. Aí, no curto prazo, eu sou pessimista. Certo? O meu cenário é pessimista, porque, primeiro, o mundo está em recessão. A pandemia não só nos pegou o mundo, com diferenciações, mas pegou. O FMI está estimando quase 6% de queda para o PIB mundial, e nos Estados Unidos, quase 6% nos Estados Unidos e 3% no total da economia mundial. Então, não é uma coisa pequena, é uma coisa relevante. O comércio internacional, que para uma parte do Brasil é muito importante, pode cair 25% no cenário pessimista que o IPEA fez recentemente. Então, não é uma queda também relevante. Então, vindo de fora, olhando para fora, o ambiente não nos favorece, tá certo? É isso que eu quero dizer. E nós vamos viver em 2020 uma recessão que a gente não conheceu. Pelo menos a nossa geração não conheceu. Eu estava procurando dados sobre a pandemia do começo do século XX, mas as contas nacionais não eram lá essas coisas. Mas a gente já sabe que agora a gente vai viver uma coisa que, por exemplo, as crises da nossa geração não são referência, tá certo? O Banco Central está trabalhando com 5,8, mas o BIRD está trabalhando com 8 e o FMI com 9. Então, 9%, se eles tiverem razão, é uma pancada muito forte, né? 2015, 2016 era 3,5%. Então, a gente vai sofrer muito, principalmente no segundo semestre, quando acabar o auxílio do governo, tá certo? O desemprego está elevado, mas, como você disse, o subemprego e a saída da força, o desalentado, é muito mais grave, mas a FGV está estimando que a gente vai chegar no fim do ano com 19% de desemprego aberto. Então, vai voltar gente a procurar emprego e não vai encontrar, segundo a FGV. E aí, sem auxílio emergencial, né? A quebradeira das empresas, que também você falou, não foi só os empregos, foi mais grave, porque se as empresas escapam, elas voltam a empregar. E aí, quando elas também desaparecem, a situação fica mais difícil. Então, muitos já vinham mal, como eu falei, porque a pandemia pega a gente com empresas fragilizadas, algumas muito endividadas, né? Muito endividadas. Os dados de endividamento são fortes das famílias e das empresas também, tá certo? E aproveitaram, por enquanto, o menor custo de lidar com a mão de obra da MP 936 e 937, mas ela também vai
acabar. Então, o final do ano me parece mais difícil. E vivemos essa dificuldade de fazer o crédito chegar na ponta. Então, muita gente já vinha ruim, não tinha fluxo de caixa para garantir a sobrevivência e não encontrou apoio. As famílias, na grande maioria, encontraram mais do que as empresas, e também as pequenas e médias empresas aí são destaque, tá certo? Os dados de expectativa empresarial confirmam o que eu estou dizendo. Quando a gente pede para o empresário olhar para frente, ele está olhando negativo. Então, ele está consciente de que tivemos um colchão de amortecimento, mas ele vai desaparecer ou vai se atenuar e, portanto, não dá para ser otimista nesse ambiente, tá certo? O maior pessimismo é na indústria e nos serviços. A indústria eu não entendo muito bem, porque eles até não levaram as maiores pancadas, mas já vinham mal, talvez por isso estejam lendo, porque tem muita capacidade ociosa, então a coisa também não está fácil para eles. E outra coisa grave do ponto de vista da confiança empresarial é a confiança internacional. E aí tem a ver com o fato de que a gente não se saiu bem na pandemia, essa é a leitura internacional sobre o Brasil, e depois a gente, para complicar, está sendo afetado negativamente pela política ambiental e pelo que está acontecendo na Amazônia. Tanto que tanto o vice-presidente como o ministro da Economia estão recebendo pressão, não dos empresários nacionais, mas de empresários internacionais. Então, a confiança internacional, em vez de nos ajudar, está nos dificultando, tá certo? Se não bastasse tudo isso, eu estou sendo bem pessimista agora, o ambiente fiscal, que também você já falou, né? Que é uma coisa que a gente arrasta desde os anos 80, mas a gente não teve relação dívida-PIB de 100%. Então, agora a gente vai ter relação dívida-PIB de 100%. Tá certo? No final do ano, é essa a expectativa do Instituto Fiscal Independente, que é um órgão do Senado e que tem acertado nas contas. Eu gosto de citar eles, porque eu acho que eles acertam na conta, tá certo? O impacto primário, você também já falou, vai ser muito grande. Na despesa primária, ela vai ultrapassar 900 bilhões em relação à receita corrente. Isso dá 12% do PIB, a gente também não conhecia esse número, também segundo o mesmo instituto. E a despesa com saúde teve que ser aumentada, então ela pesou do lado da despesa, e a mitigação dos impactos econômicos também não é esperado, pesou bastante do lado da despesa. Então, o quadro fiscal se agravou. Como nós não temos moeda soberana, não somos os Estados Unidos, então a gente tem um probleminha aí que é complicar a gestão da dívida. Porque realmente, numa hora dessa, quem salva é o Estado, e o Estado salva emitindo dívida. Ele tem essa delegação da sociedade para fazer isso nos momentos de dificuldade, e ele fez, tá certo? Só que, no nosso caso, o endividamento do Estado está se encurtando e a curva de juros está subindo. Então, não é um problema só de tamanho da relação, é de dificuldade de gestão da dívida pública. Porque a gente diz assim, dívida a gente emite quando precisa e depois gerencia. O que eu estou dizendo é verdade, mas atenção, o gerenciamento também está num momento delicado, pelas nossas características, né? E pela menor confiança que o mercado, aqueles índices de confiança que eu falei, também impactam, tá certo? O governo, ele está anunciando que a prioridade dele é passar do auge, voltar com força ao ajuste fiscal, e enquanto isso não acontece, porque a pandemia ainda está em curso, ele voltou para a agenda das reformas. Tanto o Congresso como o Executivo. Aí quem passou na frente foi a reforma tributária, que a gente está começando a discutir, mas para lá, o problema da reforma, da agenda da reforma, é que ela não tem impacto no curto prazo. Então, para a conjuntura, ela não ajuda. Certo? Ela pode ajudar para o médio prazo, mas a gente está no sufoco. A água está
no pescoço. Então, a gente precisa um pouco de subir na superfície para sobreviver. E essa agenda não ajuda. E aí, na agenda de curto prazo, não tem unidade dentro do governo, que é um problema. A Casa Civil tentou sair com um pacote de investimento, porque todo economista diz, como é que puxa a economia? Pelo investimento. Aí eles tentaram puxar pelo investimento, levaram um puxão de orelha do Guedes, tá certo? O nosso presidente foi para a televisão dizer que ele reintroduzia o Guedes e estou com ele, não abro. Então, o pessoal da Casa Civil encolheu e aí estamos aí esperando o curto prazo. Então, para mim, a ação do governo de curto prazo é uma interrogação até hoje, tá certo? Do lado da demanda, o consumidor está na retranca. Como não poderia deixar de ser, basta ir nos shoppings. Eu não fui porque eu não estou saindo de casa, estou sendo radical, mas quem foi diz que a demanda está contraída mesmo, tá certo? O consumidor, com razão, está cauteloso, está comprando só o essencial. Isso é muito interessante, porque as famílias de renda maior estão gastando menos do que gastavam antes. Então, estão poupando, estão começando a investir. O crédito imobiliário deu uma subida. Então, mas o consumo mesmo, né, da grande maioria, está sendo alimentado pelas medidas do governo, mas o consumidor está cauteloso. Então, a expectativa para o final do ano é que as pessoas não vão voltar assim, alucinadamente a consumir, vão estar cautelosos, até para consumir vão tomar cuidado, né? Aí a credibilidade de quem oferta, para mim hoje é uma variável importante, saber a quem você compra não está irrelevante, então as estratégias empresariais precisam olhar para o consumidor com cuidado, tá certo? Então, as pessoas estão inativas e desejam trabalhar. Então, vai voltar a ter pressão no mercado de trabalho, tá certo? E a grande maioria de quem escapou está com capacidade ociosa. Então, a economia está com capacidade ociosa. Então, é tudo junto, tempestade perfeita no curto prazo. Essa é a minha leitura, tá certo? Mas eu detesto ser pessimista, então eu vou olhar para o médio prazo, tá certo? Então, para mim, eu sou mais otimista no médio prazo. Eu acho que também tem incertezas, tem desafios importantes, mas a gente tem mais espaço para respirar quando eu olho para o médio prazo. Então, a primeira observação que eu faço sobre isso, quando eu olho para frente, é que a pandemia não surpreende o mundo pós-crise de 2008, 2009 com dificuldade. Não é só no curto prazo. Quando a gente olha dos anos 70 para cá, dos anos 80 para cá, dos anos 90 para cá, o mundo vinha mudando. Então, a pandemia está surpreendendo o mundo numa fase difícil, mas numa fase de mudanças profundas. Não é uma mudança irrelevante. E vou falar da que mais é badalada, que é a passagem da era analógica para a era digital, que nos possibilita essa conversa nessa tarde, tá certo? Com as vantagens e desvantagens dela, mas tem muita vantagem, tá certo? Então, mas não é só ela. A agricultura, por exemplo, vinha mudando. A agricultura do século XX era a agricultura da química, dos fertilizantes, dos inseticidas. Era a nossa agricultura moderna é a do século XX. A do século XXI, ela é filha de duas outras ciências. Ela é filha da genética, com os transgênicos, que a gente começou a engatar, e ela é filha da biologia com a agricultura orgânica, que a gente também começou a engatar. A primeira é do complexo empresarial e a segunda é da agricultura familiar, tá certo? Então, é muita mudança. E não está mudando só os padrões técnicos, está mudando o jeito de consumir. O e-commerce veio para ficar, tá certo? Eu vi uma palestra do Silvio Meira dizendo, olha, cresceu mais de 100%, vamos supor que a gente perca metade quando o auge passar,
mas metade é uma revolução no e-commerce que a gente não esperava fazer em momentos tão curtos. A pandemia, digamos assim, que ela veio para acelerar esse processo, né? Exatamente. Era um processo que ele já vinha em andamento, mas é evidente que, às vezes, algumas, por exemplo, empresas ainda tinham alguma resistência. Um exemplo, mandar um funcionário viajar para São Paulo, de ter reuniões, e algumas coisas vão ser revistas até nisso, né? Então, essa é a nossa premissa para pensar no futuro. Para pensar no futuro, a premissa é assim: o mundo vinha de uma fase de disrupção, principalmente nos padrões técnicos, mas também nos padrões de consumo. Aí, talvez mais no jeito de consumir do que no que consumir. Porque os padrões de consumo dos ricos, acho que não vai mudar, certo? Mas, enfim, tem um debate, sem dúvida. Então, tem uma aceleração dessas mudanças que estão em curso. E aí a primeira premissa é: vamos enfrentar as mudanças, não vamos negar as mudanças, vamos enfrentar as mudanças para nos sair bem a médio prazo, tá certo? E pode haver, portanto, uma revisão da trajetória anterior. Além de aprofundamento, o que eu vejo quando eu olho para fora, principalmente, menos para o Brasil, porque a gente ainda está imerso na pandemia, mas quando eu olho para quem já respirou da pandemia, tem um debate sobre revisão da trajetória anterior. Já há sinalizações disso, por exemplo, a renda básica universal está na agenda mundial e não estava, ou não estava com a intensidade que está hoje. A valorização da saúde está na agenda mundial, porque o pessoal viu que quem não tinha saúde boa, estruturas de saúde boa, passou mal, e essa pandemia não vai ser a única, segundo os infectologistas nos informam. Então, alô, se cuide logo antes que a próxima seja pior. Tá certo? Nem vai ser a única, e ainda se estima que ainda vai demorar e podem existir outros surtos, outras sucessões de surtos, né? E a crise ecológica, ela veio também com maior força. Tanto que o exemplo que eu vou usar aqui é a Alemanha constrói um programa de recuperação verde. Certo? Então, tem um debate aí importante, que é: vamos dar uma olhada no que a gente estava fazendo para ver se precisa mudar alguma coisa. Então, não é só engatar na trajetória de mudança boa, que é a trajetória das novas eras, tá certo? Inclusive, professora, no mercado financeiro, ele também entrou no debate essa coisa do meio ambiente, da governança, né? Isso. Por exemplo, alguns fundos de investimentos, eles estão de uma sigla que é ESG, que é exatamente isso, né? A gente privilegiar empresas que têm esses cuidados, que, enfim, para toda a população, né? Para todo mundo. Então, até no mercado financeiro tem esse debate. Exato. Então, a ideia força é essa: atenção, gente, a gente vai ter mudanças que vinham meio travadas e que agora vão destravar, tá certo? O Brasil vai mergulhar numa recessão profunda, como eu falei, no curto prazo, e tem uma outra agravante no Brasil quando eu olho para o médio prazo. É que a gente não tem um projeto claro de engate nas mudanças que vinham acontecendo. Então, o exemplo para mim maior é da indústria. A gente botou todas as nossas fichas no século XX para ser um país industrial. Conseguimos ser a 8ª economia do mundo, mas vínhamos desindustrializando e não vínhamos conseguindo engatar na indústria 4.0. Então, nós temos um problema, temos que ter um projeto de engate na indústria 4.0, senão a gente vai ficar mal, vai acelerar a trajetória que vinha, tá certo? Então, o Brasil precisa de um projeto de reposicionamento no ambiente do século XXI. Então, para mim, a tarefa, quando eu olho para frente, é quais são as prioridades, o que é que a gente não pode deixar de fazer, tá certo?
Mas, infelizmente, eu vejo o Brasil pendurado numa agenda de curto prazo, assim, querendo consertar coisas que a gente não tinha consertado, tá certo? Mas um pouco sem olhar para esses novos desafios, não é? O olhar para o futuro, eu acho que passa por algumas frentes de reflexão, e com isso eu termino. Para o Brasil e vou chegar em Pernambuco. Primeiro, o complexo econômico da saúde ganhou destaque. Então, o Brasil tinha o SUS, o Brasil tem um sistema privado de saúde bastante razoável, meio concentrado, mas bastante razoável. Pernambuco também, bastante razoável, mas isso tende a crescer. E o questionamento aí é o das cadeias globais de fornecimento. Então, tem muita gente repensando a forma como a gente estruturou a oferta, principalmente de insumos, no passado recente, e que gerou uma fragilidade no presente e poderá gerar no futuro. Então, aí tem uma agenda econômica, vamos embarcar no complexo econômico da saúde, ou vamos deixar como está, e deixa que o setor privado sozinho dá conta, não vamos botar isso na agenda pública. Eu acho que tem um debate aí importante sobre saúde. Nós, economistas, a gente tende a usar a saúde, eu digo que é na caixinha do social. Certo? Porque quando a gente divide a economia por setor, a gente bota saúde e educação no social. Alô, saúde e educação são economia. Emprega gente, emprega muita gente, né? Que é o que vai faltar a gente. E virou estratégico na crise. Então, era para você estar na agenda dos economistas como estratégia econômica para a saída para um outro momento, tá certo? A indústria 4.0 tem que estar na agenda. A gente claudicou, como eu já falei, mas eu tenho uma esperança. Quando eu vejo os estudos do IED, quando eu vejo algumas movimentações da CNI, digo, opa, o pessoal acordou para Jesus e está tentando construir uma agenda, associando isso à inovação. Então, eu acho que aí tem uma semente de transformação positiva. Tem outra demanda mundial que é a agenda do Brasil, que é alimento. O mundo está carente de alimento e toda a discussão sobre a oferta bate no Brasil. E nós temos mesmo potencial para ser um dos fornecedores de alimento para o mundo. Só que a agenda da demanda de alimento também mudou qualitativamente. Então, tem um debate novo sobre alimentação saudável, que está dialogando com aquela mudança dos paradigmas técnicos que eu falei. Tá certo? Então, o Brasil precisa fazer essa discussão. Dá para a gente engatar na produção de alimentos saudáveis? Como? Qual é a estratégia? Quem? Qual é o pedaço que fica com o agronegócio? Qual é o pedaço que fica com a agricultura familiar? Eu, pessoalmente, defendo as duas. Né? Eu acho que essa também é uma agenda muito estimulante para o Brasil e com muito potencial para a gente sair do outro lado. Os serviços de tecnologia, informação e comunicação. O Brasil também não está nos melhores, na ponta do mundial, mas, bem ou mal, a gente tem sementes, inclusive em Pernambuco, muito boas. Então, eu acho que o desafio é bota na agenda e vamos regar essa semente para fazer disso um eixo de expansão econômica e de ajuda na transformação da passagem para a era digital, tá certo? Os investimentos em infraestrutura de fibra óptica tem que estar na agenda, porque a gente já tem uma infraestrutura tradicional ruim e não podemos perder o galope na nova. Então, a da gente não é a maior maravilha também, mas já tem estrutura, já tem empresa, já tem porte. Então, eu acho que essa é uma agenda importante, tá certo? Porque o mundo do século XXI vai ter fluxo de gente, fluxo de mercadoria, que é isso que a gente falava no século XX, mas vai ter cada vez mais fluxo de informação e de imagem, que circula por um outro tipo de infraestrutura e gera um outro tipo de economia. Então, isso tem que estar na agenda da sobrevivência brasileira. Tá
certo? Investimento em saneamento. Aí eu volto a dizer, vamos fazer do nosso déficit uma frente de expansão. Tem um novo marco regulatório aí. Então, para mim, isso é a agenda do pós-crise, tá certo? No pós-crise, a gente tem que ver qual é o lado bom do novo marco regulatório, qual é o lado complicado. Não é para botar tudo no balaio do ruim. Então, eu acho que aí tem um debate importante, tá certo? Investimento em novos modelos de transporte. É muito interessante o boom das vendas de bicicleta, certo? E vários países do mundo pensando em reformatar os seus sistemas de transporte coletivo de massa. Então, não vejo por que o Brasil, que se urbanizou muito rapidamente, não vai voltar atrás nisso. A gente tem que mudar o sistema de transporte público e aproveitar do lado bom das novas tecnologias. Então, veja que a venda de bicicleta é o consumidor falando para o mercado e falando para o governo. Tá certo? Me ouçam, que eu quero outra coisa. Tá certo? E quero vida saudável, ele está dizendo. E quero vida saudável. Tá certo? Claro que isso não resolve para São Paulo, onde o povo passa 3 horas no metrô para chegar no trabalho. Mas para quem tem trabalho perto e no home office, tá certo? A gente pode pensar diferente o sistema de transporte público. Investimento em energias limpas e renováveis. É agenda mundial, o Brasil é protagonista e o Nordeste é protagonista. Né? Então, aí a gente também não pode tirar isso da nossa agenda. Economia criativa. A gente diz que o século XXI é o século do conhecimento. O conhecimento de ponta e o conhecimento popular. E o conhecimento da cultura. Cultura é conhecimento. Certo? Aí, de novo, o Nordeste tem um enorme potencial. Toda vez que a gente fala em economia criativa, tem que reconhecer que nós não somos problema, nós somos solução. Então, aqui tem uma agenda que cria muito emprego também. Já viram quanta gente para produzir um filme? Né? Ou um programa de imagem? É fantástico, tá certo? Então, um show. Então, é uma coisa que gera emprego, que é o que a gente vai precisar. Portanto, eu acho que além disso, tem uma agenda de educação e inovação. Nós precisamos, de novo, aí também fazer do limão uma limonada. A educação vai mudar e a gente tem que, além de cobrir o déficit, fazer diferente. Então, essa é uma agenda que tem que estar na caixinha dos economistas também, porque ela também cria muito emprego e agrega valor e aumenta a produtividade. E ela, junto com inovação, ciência e tecnologia, é uma agenda muito forte, tá certo? Então, vejo essa também. E a agenda das políticas sociais, que as políticas sociais também criam muito emprego. Aí a gente teria que avançar na consolidação do SUS, teria que fazer o debate da renda básica. Então, tem uma agenda social que dialoga com os economistas. Não adianta a gente querer ficar fora, porque a turma vem perguntar e a economia aguenta? E como é que financia? Então, é pergunta para os economistas. E a gente precisa, né, professora, desse povo também, pensando nessa parte social, né, o impacto do consumo no PIB é algo bastante relevante. Então, é até pensar com um pouco mais de inteligência de que se esse povo estiver trabalhando, estiver tendo renda, isso retorna para a economia. Né? Então, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, é que às vezes as pessoas confundem um pouco, mas precisam se lembrar que, primeiro, a economia, né, a ciência econômica é uma ciência social. Né? Então, tudo a gente precisa fazer dentro de um contexto para a gente tentar trazer um equilíbrio. Né? Professora, deixe só lhe alertar só em relação ao tempo aqui. Eu estou com 3 perguntas aqui, tá? Tá. Só para fechar a minha fala. Claro. De tudo isso que eu falei para o Brasil, eu destaco em Pernambuco o polo de TIC, eu destaco serviço de saúde, educação e outros serviços especializados, principalmente na região metropolitana. Isso é a cara da metrópole. A indústria de fármaco e medicamento, também a gente tem sementezinhas muito interessantes. A economia criativa, a agricultura orgânica,
Então, Pernambuco está em vários desses itens ali que eu falei. E com isso eu fecho a minha fala. Quero ouvir. É uma aula, né? É uma verdadeira aula, professora. Mas são muitos assuntos, assim, se não tem como a gente trazer tudo numa horinha só, né? Porque, enfim, é um tema muito amplo. Mas aí eu tenho 3 perguntas aqui que são interessantes. A do Fábio. Fábio é nosso sócio aqui da Veneza. E ele está perguntando o seguinte: se em relação à criação de impostos, né? Porque está se rondando aí a questão de um novo CPMF, inclusive o presidente foi questionado agora recente, e ele já encerrou a entrevista, já correu, mas isso é algo que está no debate, né? Ele também menciona aqui que os governos tiveram uma queda muito brusca de arrecadação. Qual seria uma saída mais fácil para se conseguir recursos, já que os governos estaduais não estão tendo esse diálogo com o federal como se esperava, tá? Eu tô com outra aqui, eu não sei se eu já faço todas ou a gente vai... Não, vamos de uma por uma, né? Pronto, vamos. Veja, eu acho assim que eu sempre achei que a reforma tributária era a mãe de todas as reformas. Porque o nosso sistema tributário é péssimo. Ele é péssimo para as empresas e é péssimo para as famílias. Para as empresas que produzem, ele é uma loucura, certo? É um pandemônio, como eu chamo. E para os consumidores, porque ele é mais concentrado no consumo do que na saída da economia, que é a renda e o patrimônio, né? Então, eu acho que a gente devia ter começado por aí. Até para a crise fiscal, a gente tem que ter olhado para o lado da receita e não só para o lado da despesa, como a gente fez, tá certo? Mas eu acho que é difícil mudar o sistema tributário brasileiro e eu acho que a pandemia não vai ajudar muito, porque todo mundo está ruim, né? A questão política é muito forte, né, professora? A questão política não ajuda, então não vejo um ambiente muito favorável para uma reforma mais radical, digamos assim, onde eu achava que a gente devia ir. Mas radical no bom sentido, e na raiz da estrutura do sistema. Mas, veja, tem um pacote no Congresso e tem a proposta do Executivo. Eu acho que nos próximos meses a gente vai debater isso e vamos ver o que é que pode ser feito, né? Porque a política aí fala mais forte do que a economia. A CPMF, ela é polêmica, ela tem algumas vantagens, porque, por exemplo, ela captura, quem defende? Captura transações que a gente não captura normalmente. Então, ela taxa algumas transações que não seriam objeto de taxação. Ela é fácil de cobrar, porque o sistema financeiro cobra no ato, tá certo? A alíquota é baixa. Então, ela tem algumas vantagens interessantes. Já testamos, não é uma coisa que a sociedade brasileira desconheça, tá certo? O presidente é radicalmente contra, não sei se foi isso que ele voltou a fazer hoje à tarde, que eu não vi, mas ela tem uma desvantagem, é que se não isentar até uma certa faixa de renda, ela é taxar de novo os mesmos. É mais cruel, né, do que... É aumentar vai a dose. prejudicar mais do que... Então, mas eu acho que tem saída no Congresso, que o bom senso manda dizer que os de baixo estão sobretaxados no consumo. Quem ganha pouco, gasta toda a sua renda com consumo. Então, cada transação que o cara fizer, depois de ter pago os impostos dele, ainda vai pagar o 0, alguma coisa. Eu não acho que seja razoável para um país que precisa que o povo consuma. Certo? Então, a gente está precisando de consumo. Por que a gente vai bloquear o consumo? Mas isso tem conserto. Então, eu acho que essa vai ser um debate interessante no Congresso. Por quê? Porque a pergunta que você fez antes. A crise fiscal, ela precisa de receita. Tem que olhar para o lado da receita também. Tem que olhar para a receita que não entra, que é o debate sobre as isenções, certo? E renúncias. E tem que olhar para a possibilidade de adicionar receita. A pergunta é, quem é que vai pagar? Certo? Então, essa é uma pergunta interessante. E eu acho que nós vamos fazer
essa discussão no período seguinte. Agora, ela também bota a segunda pergunta de Fábio, que é assim, o que é que a gente faz com os governos estaduais e com os municípios? Certo? Então, a proposta de reforma teria que dialogar com o novo Pacto Federativo. Por isso que ela é mais política do que econômica, de novo. Porque a gente precisa, a união é muito importante, mas ela concentra demais, e os estados e municípios receberam muita atribuição da Constituição de 88 e não estão bem do lado financeiro. Então, a gente teria que fazer um esforço no debate da reforma tributária, qualquer que seja o tamanho que a gente consiga fazer, empurrar essa segunda pergunta de Fábio. Estão pensando nos estados e municípios? É verdade. Ó, temos uma pergunta aqui de Antônio, que ele falou, inclusive, do Boletim Focus, que saiu hoje, né? E aqui, ó, o PIB está com a previsão de 5,66, mas no próximo ano o PIB chegar a 3,5, certo? E aí ele pergunta o seguinte: se a estimativa do próximo ano ela está algo que a gente pode, se é confortável, se é uma estimativa que a gente de fato consegue chegar lá, ou se está muito otimista. Olhando para o curto prazo, está otimista. Porque a gente vinha de 3 anos de 1%. Leva uma queda desse tamanho. Certo? E estão pensando agora em 3,5%, eu acho meio cedo para a gente estar tão otimista. Eu quero esperar o segundo semestre desse ano para eu fazer uma projeção, entendeu? Para construir cenários, eu acho que é mais pé no chão. A gente esperar o que é que vai acontecer de setembro para frente, certo? E aí a gente ousar fazer estimativas. Por enquanto, estou escutando, alguém fez, deve ter hipóteses atrás dessas estimativas, como a gente costuma fazer, e vamos ver. Seria muito bom ter um crescimento de 3,5% no próximo ano. Verdade. E aqui a última pergunta, o Flávio, ele está parabenizando pela aula da senhora e perguntando qual a visão em relação à inflação, dólar e taxa de juro, né? A gente está com a taxa de juro que teoricamente poderia ajudar nesse cenário, né? Pelo menos no crédito, mas a gente sabe que na ponta ele ainda a gente sabe que o spread é muito grande, né? Ainda tem essa grande concentração dos grandes bancos, e por mais que a gente esteja Selic de 2,25, precisou, o negócio lá não é muito barato, né? Exceto se a gente partir para alguma coisa assim do BNB e algo nesse sentido. E que, inclusive, em alguns programas do governo, foi um dado que eu fiquei até um pouco assustado, que assim, apenas 12,7% das empresas conseguiram ter acesso ao crédito emergencial para a questão dos salários. Então, assim, é muito pouco, né? É muito pouco. Podia, dessas 716 mil empresas que fecharam as portas, só 12% conseguiram ter acesso para poder segurar. Outra questão também, professora, foram alguns critérios que foram colocados, né? Para se conseguir esse crédito. Então, isso é uma opinião minha, eu achei um pouco duro, porque se exigia que o empresário que ele já estava ali, ele já vem daquele cenário endividado, né? E aí vem a pandemia, e aí o governo ele exigiu que a folha tinha que se manter até o final do período. A gente até compreende a ideia que é de segurar os empregos, né? Mas para quem já vinha no sufoco e ter que segurar a mesma quantidade de funcionários até num prazo depois da crise, depois de se pagar esse financiamento, fora garantia e outras coisas, acredito que tenha dificultado essa questão. Mas, enfim, só para a pergunta do Flávio, foi mais em relação à inflação, dólar e a taxa de juros. O que é que a senhora acha daqui para os próximos 12 meses? Veja, Flávio, o dólar, eu acho que ele não vai baixar muito, não.
E eu acho que a gente devia refletir sobre real valorizado. Real valorizado é uma das razões da dificuldade que a gente teve na indústria brasileira. Certo? Então, tudo que é falso é ruim. Então, foi muito interessante aquele truque do começo do Plano Real, mas um economista em sã consciência acha que o real vale mais do que o dólar. Aquilo é truque de economista para tirar a gente do atoleiro da hiperinflação. Mas isso durante muito tempo. A gente com o real naquele patamar, um pouco acima, não é bom para uma economia como a brasileira. Então, eu acho que a gente, se não seja 5, que seja 4, eu acho que é uma coisa por aí. Não é 2, gente. Até o Não é professor 2. Bresser, né, professora? O professor Bresser, ele debate já há um bom tempo um dólar de equilíbrio, né, que ele vai ficar ali na casa dos 3,50, alguma coisa nesse sentido, e que, de fato, ajuda bastante, inclusive para a nossa indústria que exporta, né? Isso. Então, eu acho que a gente devia, assim, não me assusta, é isso que eu estou querendo dizer, se ficar em torno dos 4, entre 4 e 5, eu acho que é um dólar que seria bom, tá certo? Então, quem estiver estimando por aí, eu acho que está mais próximo. A inflação, eu acho que a primeira determinante é esse, tanto ela caiu pela queda de demanda, tá certo? Tem outras razões, eu acho que tem a intervenção do Banco Central, que também ajuda, e ajudou, a gente tem que dar o crédito a eles também, mas a principal determinante é demanda desaquecida. Se a demanda voltar a aquecer, vai ter uma pressão inflacionária. Se o dólar ficar aí nessas 4, 5 reais, também é um elemento de tensão. Então, meu cenário seria uma inflação maior do que a gente tem hoje. Mas se ficar num patamar razoável, também não é uma coisa que nos dificultará muito. Certo? Então, não quero dar um número, mas eu quero dar, assim, que trajetória seria aceitável, tá certo? Então, uma trajetória de uma certa aceleração para próximo da metade da meta é uma coisa também razoável para um país e para uma economia como a nossa, né? Os juros, na verdade, é inédito isso que a gente está vivendo, mas é próximo do que o mundo está vivendo. Então, aí a gente tem que olhar para fora e aí também teria que ter políticas para não deixar voltar à situação anterior. Então, essa situação é mais confortável, ajuda mais a gente retomar a economia real, tá certo? Que é o que interessa assim, para o país e para as pessoas. Então, acho que aí tem um problema. Aí tem um debate que é de vocês, né? Da área financeira, que é um debate da oligopolização do sistema bancário brasileiro, que eu não conheço nenhum país no mundo que tenha deixado chegar nesse nível que a gente chegou. Ao contrário, os países cuidam para que isso não aconteça. Os Estados Unidos é um exemplo, a Alemanha é outro exemplo. Então, eu acho que aí a gente devia ter políticas também para não deixar voltar ao patamar que é um dos elementos que dificulta a retomada. Então, essa é a Professora, minha... deixa só eu pegar esse gancho que a senhora falou agora, porque a gente também está observando, né, o Flávio colocou como é que tudo isso chegaria nessa coisa da economia real, e eu acho que toca perfeitamente no que a senhora falou, e eu vou fazer só uma ponderação, que é a respeito dos bancos digitais, né? Então, assim, os bancos digitais, existe essa tendência forte de que haja essa revolução no mercado. Então, de Bem-vindo. fato, a gente... Exatamente, né? Porque quando a gente já sabe que quando tem oligopólios e monopólios, aí se concentra ali, se combina preços enfim, e a gente está aí vítima desse sistema, desses bancos que já estão há anos aí, e a taxa que chega na ponta é altíssima, né? Se a gente for pegar cartão de crédito, então o empresário,
o custo que ele tem financeiro para se ter um negócio, fora as outras questões que a senhora brilhantemente levantou aqui, porque imagina, é o que a gente sempre conversa, sabe, professora? Imagine que você tem uma empresa, digamos assim, no Chile, sabe? E em algum país que tenha a questão tributária mais simplificada. Quando você chega no Brasil, é uma coisa altamente complexa, que a gente precisa ter um setor com dezenas e às vezes centenas de pessoas só. Então, isso é um custo assim absurdo. Então, fora isso, tem a questão financeira, né? Passou o empresário, ele vai receber um pagamento, ele paga, ele tem que pagar a maquineta do cartão, ele tem que pagar a taxa disso, ele tem que pagar a taxa daquilo. Se ele precisa, oferecem logo uma antecipação de crédito e é mais tantos por cento. E o negócio vai ficando ali apertado, né? Então, é uma esperança minha também que esses bancos digitais eles venham para, de fato, revolucionar esse mercado. E aí sim, Flávio, só respondendo a questão dele, aí a gente vai ver um impacto, de fato, na economia real, né? Quando a gente começar a diminuir esse custo das empresas que são quem produzem, né, professora? Então, a gente não... Enquanto a gente tiver cargas tributárias tão altas e, principalmente, na questão do consumo e sobrecarregando empresas, é difícil a gente sair da situação. Agora, veja, eu ia, só para terminar, deixar uma dica para uma próxima live. É que, Oba! assim, eu acho que além do tamanho da taxa de juros, que é o que a gente geralmente discute, eu acho que precisa uma discussão no Brasil sobre novos modelos de financiamento. Porque a economia do século XXI é diferente da do século XX. Então, os modelos de financiamento do século XX não são exatamente os que servem para esse tipo de economia. Então, financiar uma startup não tem nada a ver com o crédito tradicional. Mas isso é só um exemplo. Paulo Guimarães, que é nosso sócio que está em Portugal, está lá estudando também isso. Está olhando para como é que aí fora está esse debate sobre novos modelos de financiamento. Não é só o custo do dinheiro. É também, mas é como fazer o dinheiro chegar na esfera produtiva da economia para ajudar a resolver o nosso desafio principal hoje, que é soerguer a economia real. Este é o nosso desafio brasileiro, certo? Então, tem uma agenda muito interessante que Paulo está acompanhando, que a pergunta é essa: quais seriam novos modelos de financiamento? E aí eu deixo essa sugestão para a gente pensar, talvez até juntos, Cepan e vocês, uma live sobre esse tema. Legal, ótimo, maravilha. Professora, eu quero agradecer mais uma vez a gentileza, a disponibilidade de estar aqui. Quem ainda não tinha a oportunidade de conhecer a professora Tânia, acompanhem. Ela está sempre participando de entrevistas. A própria CEPLAN mesmo, eles fazem muitas lives com temas muito interessantes. Tem, inclusive, um professor lá, o Tiago, né, que é de Cambridge, que ele é um econometrista assim, de ponta. Então, eles têm muitos estudos legais. Para quem for empresário também, pode consultar a página da CEPLAN. Tem a parceria com a Fé Comércio, né, professora? E aí soltam os relatórios por lá. Quem precisar de indicações também, só precisa perguntar, que a gente pode ir sugerindo a vocês, porque tem muito material bom mesmo. Bom, gente, eu queria agradecer o convite e dizer que foi um prazer dialogar com vocês. E vamos ver se a gente se encontra em outras ocasiões. Muito grata, principalmente a André e a Fábio. Não sei o nome dos outros, mas os demais também. Muito gratos. Muito obrigado, professora. Boa noite a todos. Boa noite. E até a próxima, né? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.